igreja, às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e acaba passando. E aí, vocês já pensaram que foi o próprio fôlego do próprio Deus que foi soprado em nós? Foi o fôlego do próprio Deus. Ele poderia ter falado: vento, sopra. Sopra, animais, sopram. Porque os animais já tinham sido criados. Ele poderia ter pedido qualquer coisa para soprar em nós. Mas foi Ele que tirou o seu próprio fôlego de vida e soprou em nós. E soprou em nós. E Ele diz também que Ele tem água. E quem beber dessa água jamais terá sede. Jamais terá sede. Nós temos um Deus que dá pra gente em abundância. Em abundância, como aquela ilustração do saquinho de pipoca. Recalcada, sacudida e transbordante. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Oh, junto ao poço estava eu, como um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és
Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigada, Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos ao teu nome. Obrigado porque os seus cravos o Senhor deixou para que teu sangue me curasse, para que teu sangue me libertasse. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Jesus, porque ao teu nome todo joelho vai se dobrar. O teu nome tem todo o poder, a ele foi dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E é no nome de Jesus que nós lhe pedimos cura nesta manhã. Em nome de Jesus, é no teu nome, Jesus, que a gente pede, transforma o nosso coração. É no teu nome, ó Jesus, que a gente lhe pede libertação. Nós queremos ser livres, livres para te adorar, livres para rir, livres para ter certeza que estamos na sua presença. Nós não estamos mais imundos. O Senhor nos libertou,
o Senhor nos purificou, os nossos pecados foram perdoados. Nós iremos morar no céu. Como o Senhor ressuscitaste, nós ressuscitaremos contigo naquele grande dia. Engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças eu te dou. Pode se sentar, queridos. O nosso Deus é muito bom. Ele tem feito grandes coisas por nós. E é por isso que nós estamos contentes e estamos alegres. Se você quiser um envelope, peça, que Deolinda vai levar até você, para que a gente vai tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas, sabendo que isso tem que mover no seu coração alegria, despreendimento e generosidade, porque Deus tem feito e tem te abençoado. Não deixe e não adore, eu estava lendo essa semana, dois senhores, porque o dinheiro às vezes é senhor das nossas vidas. Às vezes a gente abre mão de estar com a nossa família porque nós precisamos trabalhar. Eu sei que está difícil. Eu sei que o capitalismo exige isso da gente. 1 hora de trânsito, mais 9 trabalhando, porque são 8 horas, mais 1 hora de almoço e mais 1 hora de retorno. Então a gente perde por dia 11, 12 horas da nossa vida para a gente manter o nosso sustento. Eu sei que isso é difícil, mas aproveite todo o tempo que você tiver com a sua família, para que seja um tempo bom, um tempo de graça, um tempo feliz, sabendo que Deus está gerando comunhão em vocês, por causa disso. Queria dizer para você que quarta-feira a nossa igreja está aberta para receber você para um momento de oração. Vem orar para a gente. Está precisando de alguma coisa? Vem orar. Está precisando de nada? Vem orar. Está triste? Vem orar. Está contente? Vem orar. Não perca essa oportunidade. São todas as quartas às 20 horas. Venha orar conosco. Às sextas a gente está estudando um evangelho na prática. Vem estar com a gente. Às sextas também às 8 horas. E de repente aparece uma canjiquinha do nada. De repente aparece um arroz do nada. Então venha estar conosco e venha aprender a comer canjiquinha, né? E outras coisas, né? Que as irmãs fazem aqui misteriosamente, eis que surge. E a gente faz um prato de canjiquinha ser R$4. Eu não sei como que isso acontece aqui na igreja, mas é a verdade. Eu vi com meus próprios olhos o que aconteceu sexta-feira passada. Então o milagre acontece toda sexta-feira aqui. Então venha participar com a gente desse milagre. Amém? Eu vou estar orando e você pode fazer sua oferta aí via Pix, aí tem o QR Code, ou você pode trazer aqui na frente. E eu gostaria que a gente vai estar orando por isso, mas eu queria orar pelo Amaro. Amaro é o marido da Beth. Ele já foi servo por muitos anos e se desviou. E nesse desvio acabou desviando o caráter também. E ele passou. Você se incomoda que eu fale, Beth? Ele passou, perdão, né, nem pedi a sua autorização. Ele passou a beber muito e se tornou alcoólatra. E isso desencadeou vários problemas físicos nele. E por causa disso ele está internado. Ele já fez algumas cirurgias. E eu vi um testemunho essa semana que o pastor estava contando, que era um pastor dos Estados Unidos, que a filha dele abandonou o evangelho. E ele falou que eu não tenho mais condições de exercer o meu ministério, porque se a minha filha abandonou, eu não tenho mais condições. Eu esqueci o nome, mas o fato, eu vou contar a história para vocês um pouquinho. Mas o fato é que a igreja não deixou esse pastor sozinho. E fez com que se reunisse numa vigília, porque a igreja lembrou que nunca tinha orado nem chorado por essa pessoa, pela filha do pastor.
e simplesmente ela foi embora. O fato é que eles começaram a orar, começaram a chorar, começaram a se quebrantar, e foi numa noite que acabou se tornando uma vigília. E 2 dias depois, eu acho que isso foi sábado, não me recordo muito bem, acho que eu sei o fato que ele falou que na segunda-feira essa filha veio chorando, falando que as escamas dos olhos dela caíram, o coração dela foi liberto, e ela viu a face do Senhor, e falou: o que aconteceu tal dia na madrugada, que isso aconteceu comigo. A gente tem um poder extraordinário através das orações, e às vezes a gente esquece disso. A gente confia em cavalos e cavaleiros. A gente confia em remédios e confia em médicos. E esquece do poder do nosso Deus. Está dentro de nós, vibrante. E é isso que a gente vai fazer agora. Por que eu contei para você que ele se desviou? Para que gerasse em mim e você empatia nesse momento de oração. Não sei se Deus vai fazer isso, mas eu gostaria demais que o Amaro viesse para a nossa igreja. Gostaria demais que ele saísse e a gente vê a vida dele restaurada e ele trabalhando aqui nessa igreja. O desejo do meu coração é que isso aconteça. E eu gostaria que fosse o desejo do seu coração também. Então, se for o desejo do seu coração também isso, eu gostaria que você ficasse de pé e a gente vai orar. A gente vai levantar a voz ao Senhor nesse momento. Pela vida dele. Eu sei que os médicos, ele está sendo muito bem tratado. Ele está no hospital federal com vários especialistas. Ele não teria feito tantos exames se não estivesse lá. Então Deus abre as portas, Deus coloca médico, Deus capacita tudo. É verdade. Deus faz isso e pode fazer isso. Mas quando a gente se levanta para orar, se ainda tem alguma interferência espiritual, essa interferência vai cair em nome de Jesus. E a gente vai orar para que ele lá se demonstrou o desejo de voltar para Cristo, já. Mas a gente vai orar para que as escamas dos olhos dele verdadeiramente caiam. E ele seja renovado. Talvez ele volte para casa com traqueostomia, talvez ele volte para casa ainda fazendo aqui, o intestino dele parou, talvez isso. Mas é questão de tempo para que ele seja curado totalmente. Para que aquele cano da traqueostomia saia, que aquela bolsinha saia, que o intestino dele seja recuperado. E o desejo do meu coração é ver ele louvando ao Senhor junto conosco. Então nós vamos orar por isso agora. Senhor Jesus, o Senhor curou muitas e muitas pessoas durante o seu ministério. Em teu nome, demônios saíam correndo, mão ressequida era curada, mudos e surdos eram curados, cegos eram curadas, pessoas foram ressuscitadas. Em teu nome, Jesus, envia os teus anjos ali, agora, no hospital de Bom Sucesso, para que possa tratar do Amaro agora, em nome de Jesus. Que seja restabelecida a saúde do teu filho, em nome de Jesus. Que o Senhor possa resgatá-lo com mão forte, igualzinho que o Senhor fez com Daniel na cova dos leões, com os amigos de Daniel ali na fornalha. Senhor, eu sei que ele está ali num ambiente propício a infecções, a bactérias, a germes, mas em nome de Jesus, nós queremos blindar a saúde do Amaro. Nós desejamos do nosso coração, eu não sei se é a tua vontade, mas não me importa, Senhor, eu não saber. O que me importa é compartilhar o que eu desejo contigo. Eu não sei se o Senhor vai fazer a minha vontade,
mas eu quero ver Amaro curado em nome de Jesus. Eu quero ver Amaro limpo em nome de Jesus. Eu quero ver Amaro deixando para trás a bebida em nome de Jesus. Eu quero ver Amaro aqui conosco em nome de Jesus, cultuando a Ti, levantando as mãos, Te adorando. Que o Senhor possa se reconciliar com ele, ele possa se reconciliar contigo. Igualzinho que esse pastor falou desse testemunho, aconteça com Amaro em nome de Jesus. Que as escamas dos olhos caiam e ele veja a Tua glória. Que o coração dele seja livre e ele veja a Sua glória. Nós, como igreja, pedimos isso a Ti nesta manhã. Nós, como igreja, nos colocamos no lugar da Tua filha, que está há anos vivendo esse sufoco, mas não abriu mão de estar com ele. Nós queremos ter esse amor pelo Amaro em nome de Jesus. Nós não queremos orar simplesmente da boca para fora, mas nós queremos, Senhor, ter empatia, ter amor pelo Amaro, e em nome de Jesus e como igreja, solicitar a Ti libertação para o Amaro, solicitar a Ti cura, restabelecimento, que ele possa respirar tranquilamente e rapidamente, que as cicatrizes sejam curadas em nome de Jesus, que não haja nenhum tipo de infecção em nome de Jesus, que ele possa passar pelo vale da sombra da morte, mas ele possa ser encaminhado para pastos verdejantes, para águas tranquilas, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo e por todos que estão aqui. Que a Tua graça recaia sobre nós. Que a gente possa entender que o dinheiro não é o nosso Senhor. Que a gente possa entender que só temos um Senhor, que é Deus, que é você, ó Pai, que nos libertou com mão forte. Nós queremos que o nosso dinheiro seja submisso à Sua vontade e à nossa vontade. Queremos lidar bem com ele, nós queremos ser generosos, nós queremos tentar, Pai, ajudar o nosso próximo. Nos habilite isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei se vai haver vitória, Beth, mas se que depender da gente, a gente vai continuar orando e batalhando por isso. Amém? Então você que tem o seu envelope pode sair do seu lugar, trazer. A Valéria vai conduzir agora um pedacinho desse culto. A gente está de azul porque é abril. E abril internacionalmente tem sido para que a gente pensasse, relembrasse e mudasse a nossa atitude com as crianças autistas. Tá bem? Então, Valéria. Ela está vendo a cola. Eu não combinei o horário. Então é isso. É o que, meu filho? Não, as crianças por enquanto aqui. Elas vão participar. Ah, eu esqueci de um aviso antes. Tem sorvete. Então não esqueça, tem pote grande e pote pequeno, para a sua vida ficar mais fresca e alegre. Gostou do slogan? A paz do Senhor, queridos, um bom dia a todos. Olhar vocês daqui, ver vocês assim, todos de azul, me deixa assim, né? Toda derretida, assim. Meu coraçãozinho tá quentinho por fazer parte dessa comunidade, né? Eu não vou gastar o nosso tempo explicando para vocês o que é o autismo, quais são as características de uma pessoa autista. Podem vir trazendo, tá?
porque isso são coisas que vocês podem pesquisar. E logo, logo a gente vai fazer uma capacitação aqui, né, para os apoios, né, para as professoras discipuladoras e para quem quiser aprender mais sobre isso. O autismo não é uma doença, né, é um transtorno neurológico. Então, não há cura, não há remédio. O que há é intervenção terapêutica, né? Os autistas costumam fazer uma série de estimulações terapêuticas. O Pedro, por exemplo, desde muito cedo, desde 3 anos de idade, faz fonoterapia ocupacional, psicomotricidade, musicoterapia, psicologia, natação e outras coisinhas, oficinas que vão aparecendo no caminho para que ele possa desenvolver, né? E isso acontece com os outros autistas também. O que, na verdade, eu quero falar para vocês hoje é engraçado. Eu marquei o texto aqui, mas eu fiquei tão mexida no louvor que depois o negócio sumiu, não consegui mais achar. Mas em Atos, o discurso de Pedro, quando ele começa a falar para a multidão, depois da descida do Espírito Santo, a gente estudou Atos exaustivamente, né? Então, vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando ele vai discursar, e Pedro, que era um homem judeu, muito ligado à cultura judaica, à religião judaica, a primeira coisa que ele diz é que Deus não faz acepção de pessoas. O que isso quer dizer? Para Deus, todas as pessoas são importantes. Não importa a cor, não importa a raça, não importa o tamanho, não importa a capacidade intelectual ou física, todos são importantes para o Senhor. Se todos são importantes para o Senhor, todos são importantes para nós, que somos a igreja do Senhor. Então aqui, todos são bem-vindos. Vocês podem dizer amém, é isso? Amém. Todos são bem-vindos aqui. Graças a Deus, a gente tem uma diversidade linda entre nós, né? Gente branca, gente preta, gente alta, gente baixa, gente que sorri, gente que é mal-humorada, né? Gente que fala besteira, gente que é engraçado. A gente tem todo tipo de pessoa. E isso é lindo, que nos ajuda a conviver com o diferente, né? Com aquilo que não é comum, né? Pode deixar o Pedro, hoje é dia dele aproveitar. Aquilo que não é comum, né? Aquilo que não é ordinário, do sentido de você ver isso sempre na sua rotina. Aqui a gente tem coisas extraordinárias. E nós vamos amar essas pessoas assim como nós nos amamos, que é o que Jesus falou, né? A gente tem que amar o próximo assim como nós nos amamos, né? Então hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer um momento em que a gente vai orar pelas pessoas com autismo que temos aqui na nossa igreja, por suas famílias, por seus cuidadores, por seus apoios. Eu queria pedir que as mães, as famílias viessem aqui, trouxessem seus filhos. Alguém acha o meu Pedro que deve estar trancado em alguma sala por aí? Né? Já que a gente está aqui, né? Não sei onde ele está. Então, se alguém puder achar ele, trazer ele aqui, nós vamos orar. Por quê? Porque a gente precisa ter empatia. A gente precisa se colocar no lugar. A gente precisa saber o quanto é aflitivo, às vezes, como eles começam a correr,
né? E o quanto os pais ficam preocupados, nervosos, agitados, mas esse aqui é o lugar deles. Se ele quiser ficar correndo, pode deixar, não tem problema não. Esse aqui é o lugar deles. Lugar de autista em todo lugar. É o lugar onde ele quiser estar. Assim como é o seu também, né? Então vamos orar. Pode vir, vovó. Pode vir, todo mundo. O João Gabriel, se puder sair um pouquinho da mídia e vir aqui também. Tá vendo, gente? É isso. Vocês têm noção, né? É isso aí. Exatamente isso. E quero também que os apoios que ficam com eles possam estar aqui também, né? A Rebeca, a Karina. E aí, nesse ponto, eu quero dizer para você que tem vontade de trabalhar nessa área na igreja, que você possa procurar a gente vai te inserir. Não fica com medo, meu Deus, será que eu consigo? Claro que consegue, todo mundo consegue, tá? Eu vou pedir para a Célia fazer essa oração por nós, já que a gente está incluído nisso, né? E abençoar as nossas vidas, clamar por nós, pelos nossos filhos, para que eles realmente, verdadeiramente conheçam a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé. É muito importante esse momento, né? Porque a gente vê tanta indiferença, né? Nós temos visto muita indiferença. Mas glórias ao Senhor, porque a Batista Provisão, ela tem uma mentalidade aberta. Graças a Deus, o nosso intuito é de incluir, não excluir, né? É incluir, seja quem for. Então, nós temos que orar sim, tanto para a família, para os pais, porque não é fácil, é difícil, mas aprove o Senhor, né? Porque são mães, são famílias especiais que o Senhor escolheu, né? Para cuidar. Então, nós vamos adorar o Senhor. Isso é uma forma de adoração. Vamos orar adorando ao Senhor, porque o Senhor nos dá graça para isso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente. Te agradecer porque sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus que tem cuidado de nós. E eu peço ao Senhor que nesta manhã, nesse dia, a qual estão aqui famílias representantes, Senhor Deus querido amado, desse transtorno do autismo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus querido amado, porque o Senhor tem dado graça, tem dado sabedoria, Pai querido amado, porque sabemos que não é fácil, Senhor, mas é o Senhor que tem conduzido os teus filhos, é o Senhor, Deus. Pai querido amado, eu também quero colocar diante do Senhor os teus filhos, Senhor, que têm dedicado, Senhor, o seu tempo para aprender mais, Senhor, sobre a causa, Senhor Deus querido amado, sobre esse transtorno, para poder cuidar, Senhor, das crianças, para poder cuidar, Senhor, das vidas que entram por essas portas, Senhor, com esse transtorno. E eu quero te agradecer para a Rebeca, pela Karina, pelo João, Senhor João Pedro, Senhor Deus querido amado, Senhor Jesus, Senhor, e os demais também, Senhor Deus querido amado, Senhor, para que está se liberando, Senhor, para cuidar, Senhor, das crianças, Senhor, abençoa, sustenta, renova, capacita, Senhor, cada dia mais. E aqueles que têm, Senhor Deus, no coração ardente, queimando, Senhor, para também estar se integrando nesse ministério, Senhor, para ajudar, Senhor Deus querido amado, porque sabemos, porque muitas crianças, Senhor, ainda vão entrar por essas portas, Pai querido amado, com esse transtorno, e precisamos, Senhor, ser qualificados, Senhor,
para estar ajudando, para estar abraçando, Senhor, essas crianças, Senhor. Pai querido amado, e não só criança, mas sim adultos também, como o Pedro, Senhor Deus querido amado, que já é um adolescente, um pré-adolescente. Obrigada, Senhor Deus, sustenta, renova, abre cada dia mais a visão da Batista Provisão, para que ela possa se investir, Senhor Deus querido amado, nesse ensino, Senhor, Pai querido amado, para que nós, como igreja do Senhor, vamos estar com a mente aberta, para o coração queimando, ardendo, cheio de compaixão, cheio de amor, para dar, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, quebra toda a indiferença em nosso meio, Pai querido amado, em nome de Jesus, para que o nosso coração venha ser, Senhor Deus, cheio de amor, cheio de carinho, Senhor Deus querido amado, em nome de Jesus. Nós o abençoamos essas famílias, Senhor Deus querido amado, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam, Senhor, encher sim da sabedoria do Senhor, para cuidar, para auxiliar os seus filhos, em nome de Jesus, amém. A gente mandou fazer um presentinho para cada família, tá? Rebeca, entrega para mim, por favor. Né? São 3 famílias, 3 meninos. É por isso que a cor do autismo é azul, porque predomina mais é um transtorno que predomina mais entre meninos do que em meninas, tá? E aqui a gente tem as lembranças dos apoios que você... Ai, que lindo! Eu fiz doida para ganhar um. É seu? Tá. Esse é dos apoios. Seu, Karina, Vinícius, João Gabriel. Pastor, pode fazer o coraçãozinho de dorama? Nós vamos cantar, você pode ficar de pé, tá? Nós vamos cantar o Senhor. Vamos cantar sobre justiça, sobre fidelidade do Senhor, tá? E você também vai ganhar uma coisinha. Enquanto a gente estiver cantando, alguém vai passar aí e vai dar uma coisinha para você. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aí, ó, alguém ficou sem? Não? Graças a Deus, deu pra todo mundo. Não precisa. As crianças já podem ir lá pra fora, acho que já foram, né? As crianças é esperto. O nosso Deus Teu faz reino é isso. sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado seja Deus. Amém. Pode sentar. Não era pra chupar agora não, rapaz. É pra chupar depois. Também a gente nem falou que é pra chupar depois, né? Deixei ele constrangido, né? Desculpa. Pode chupar agora. Você já começou, pode terminar. Não tem problema não. Queridos, é muito bom saber que Deus cuida de nós. Seja você uma pessoa típica ou uma pessoa atípica, Deus cuida de nós. E Deus nos ama. E eu vou falar um pouquinho sobre inclusão hoje nessa manhã. A inclusão que a gente ouve hoje é principalmente políticas públicas, né? Então a gente teve uma série, ou a gente tem uma série de leis para fazer valer o direito daquele que é diferente. Por exemplo, a pessoa que é surda, várias instituições têm que ter uma pessoa habilitada para que fale libras ou através de sinais. Então, várias instituições que lidam com o público pedem pessoas que têm esse conhecimento, né? A maioria não tem esse conhecimento, né? E é muito ruim,
Eu falo pelo ambiente que eu trabalho. Então, quando chega alguém, meu Deus do céu, se a pessoa for alfabetizada, ok, ela escreve e a gente... Mas se não for, só Jesus na causa, porque ninguém vai conseguir se comunicar. Mas como é importante. Então, como incluir essa pessoa que tem uma deficiência, que não consegue falar e não consegue ouvir, e a gente tem que se comunicar com ela. Então, fizeram políticas públicas a esse respeito. O cego, a gente vê agora vários lugares aquele piso tátil. Então, a gente tem um piso com bolinha, que é para ele parar, e aquele piso para seguir, principalmente para usar, né, a bengala lá, e ele vai e tem uma liberdade. Isso é para que a pessoa com deficiência visual tenha liberdade. A gente também tem aí a questão do cadeirante, aquelas rampas que não se tinham. É bem verdade que a gente está longe, né? Porque as calçadas ainda não tem espaço para o cadeirante, ou o pessoal bota uma planta na calçada, essas confusões todas. Mas pelo menos o ônibus, quando funciona, tem vários ônibus adaptados, né? E às vezes passa vergonha, então aquilo não funciona, abre a porta, vamos lá, aí junta lá uns 4 homens, bota a pessoa para cima e tal. Mas pelo menos já tem políticas públicas para atender pessoas com deficiência física, de locomoção. Então, quando a gente fala de inclusão e a gente ouve essa palavra, é sempre voltada para políticas públicas. Mas se a gente retroagir e pensar na inclusão que Cristo fez, era completamente diferente. E Cristo não fazia inclusão via políticas públicas, mas era trazer pessoa de volta ao convívio da sociedade. Vamos ler Lucas capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. A gente não vai ter um texto específico, eu vou falar vários textos, porque a gente vai ver que pessoas diferentes tiveram contato com Jesus e Jesus o incluiu de volta à sociedade. Lucas 5, a partir do versículo 12, é a cura de um leproso. Diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostou-se com o rosto em terra, suplicando-lhe: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante ele lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação um sacrifício que Moisés determinou, para servir como testemunho ao povo. Por quê? Naquela época era o sacerdote que fazia o diagnóstico. Se a gente for retroagir, Levítico fala sobre isso. Então, se a pessoa aparecia com a mancha na pele, ia apresentar lá ao sacerdote. O sacerdote olhava, se não estava ainda esbranquiçado, segura, você vai ficar 7 dias aqui. Depois de 7 dias, o sacerdote ia lá, de novo olhava para ele. Ficou esbranquiçada, você é banido do convívio da sociedade. Porque lepra pega, né? Então, os leprosos, lembra, a gente tinha alguns filmes que mostrava, tinha até eu esqueci, eu vim para cá pensando no nome de um filme, mas era um cara que era rico, vê se você me lembra, Valéria, Ben-Hur, eu acho que é isso aí mesmo, o cara era rico, né, romano, não era nem, aí a mãe, a irmã dele fica leprosa, é Ben-Hur, né, e a gente vê isso. Eles tinham o vale dos leprosos, né? Era isso que era retratado em Ben-Hur. Aí ele entra lá e o pessoal, não, você não pode estar aqui, né? Aquela confusão toda. Por quê? A pessoa que tivesse contato com o leproso se tornava imundo, impuro. E a gente vê Cristo trazendo essa pessoa de volta ao convívio da sociedade. Jesus sem medo,
né? E Jesus era muito revolucionário nesses aspectos, toca no leproso. Então, para os fariseus, Jesus se tornou impuro. Mas a pessoa é mais importante do que a sociedade que fala a respeito dela. E isso é um aprendizado que a gente tem que ter e estimular no nosso coração isso. A pessoa não vale nada, não presta. Então você e a sociedade jogam aquela pessoa fora. Mas nós, como cristãos, sabemos que aquela pessoa que não presta, que não vale nada, é importante para Deus, porque há esperança para ela. Porque todos, absolutamente todos, podem ter sua vida transformada. E Jesus toca, porque ele falou, se quiseres você pode me limpar. Jesus, quero ser limpo. Mas não fala nada para ninguém, que Jesus não queria que divulgasse isso ainda. Mas vai e se apresenta, porque em Levítico também tem o contrário. Quando a pessoa for curada de lepra, ele tem que se apresentar. Então vai lá matar um passarinho, vai pegar o sangue. Tem toda a parte cerimonial lá em Levítico. Se você depois quiser ver, você pode ler lá Levítico, que tem tudo aquilo. Então Cristo fazia uma inclusão completamente diferenciada. Ele não brigava, porque aquela sociedade também era muito penosa, penalizava a pessoa. Porque ele não tem culpa de estar leproso. Tinha culpa, mas na cabeça dele, ou ele pecou, ou o pai dele pecou, ou ele é culpado. Essa era a mancha das pessoas que tinham deficiência física na época de Cristo. Quem pecou? Lembra do episódio do cego? Ele que pecou? Não, ninguém pecou. Ele está assim para que seja demonstrado a glória. E a gente não tem esse pecado. Nós temos o pecado hereditário de Adão? Temos. E isso nos pega. Mas eu não vou ser penalizado pelo aquilo que o meu pai fez. A responsabilidade é individual, com uma salvação individual. Mas para os judeus não era assim. Naquela época não era assim. Se a pessoa estava com lepra, era porque ele pecava. E Jesus transforma e volta. Essa pessoa vai se apresentar, vai poder novamente congregar. Era uma inclusão total da pessoa. A pessoa era curada, era modificada e era aceita. Agora você vai poder conviver com a gente. A inclusão de Jesus é uma inclusão perfeita, né? E tem um outro caso também em Lucas, é só virar um pouquinho para frente. Lucas capítulo 8 fala sobre um endemoniado, o Gesareno. E no versículo 35, a gente vê que tinha primeiro aquela cura, a manada de porcos, aquela confusão toda. E no versículo 35, diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. É aquele, lembra da história? Que ninguém podia segurar a corrente, ele vivia no meio das tumbas, se arranhava. Era aquele, todo mundo tinha medo daquele homem. Jesus se depara com ele e a cidade sai lá para ver o que tinha acontecido com aquele homem. E o homem está vestido, isso significa que antes ele ficava nu. Ele estava vestido, limpo, sentado, e Jesus faz isso. É a capacidade de Jesus de modificar pessoas, de ter um amor pela pessoa diferenciado. E é isso que a gente tem que buscar a imitar.
Não apenas olhar os atos daquela pessoa, porque se você olha, o cara está sujo, fedido, vivendo em cemitério, todo arranhado, você vai mexer com o cara? Não vai, a gente vai passar longe. Ainda mais a fama do cara. E aquele lá, aí a gente vai chamar ele agora de quê? De cracudo. Aquele cracudo lá ainda bate nas pessoas. A gente vai passar perto dele? Não, a gente tem medo dele. Mas quando Deus der uma ordem para você e para mim, e se a gente fosse dispor com uma pessoa dessa, saiba que Deus é contigo. Talvez seja um problema mental, talvez seja um excesso de droga, talvez seja, mas talvez seja um demônio. E no nome de Jesus ele vai sair daquela pessoa, e essa pessoa vai ser regenerada, vai ser curada, vai ser transformada. Aí você vai dar banho nele, né? Há muitos anos, eu ainda era jovem, né, adolescente, a gente foi numa vigília, e lá em Bento Ribeiro. E foi engraçado, porque lá na vigília, a gente chegou na vigília, tinha um mau cheiro, rapaz. Era uma roupa imunda que estava assim. Aí eu fui no banheiro, porque a gente saía daqui, a gente ia para a Central do Brasil, da Central do Brasil, pegava um trem para ir lá para Bento Ribeiro. E a gente vai para o banheiro para fazer xixi, porque, né, não aguenta mais a viagem, é longa até lá. E os diáconos reclamando um com o outro, caramba, gente, eles pegaram a roupa, mas e agora? A gente não tem uma cueca para fulano, a gente tem que botar cueca no nosso carro para essa situação. Eles pegaram um mendigo lá, oraram pelo mendigo, o mendigo foi liberto, a roupa do mendigo teve que ser queimada, deram um banho no mendigo, vestiram uma roupa e ele foi liberto e restaurado e participou da vigília como qualquer outro ali. Então, são situações que a gente talvez se depare, né? E é engraçado que eu saí, depois eu comentei, eles estavam aborrecidos porque eles não separaram a cueca para deixar, eu troquei a roupa e agora ele vai ficar sem cueca. Então, os diáconos estavam chateados com isso, né? E provavelmente já separaram da próxima vez uma cueca para atender o necessitado que houvesse de novo. A gente se depara assim, e só faz isso, só se importa porque é o amor de Deus que está na vida da gente. Aí a gente se importa. Aqueles diáconos estavam incomodados sim, porque amaram aquele cara, porque não foi fácil dar banho naquele cara. Se a roupa estava terrível, você imagina o corpo do cidadão e o cheiro que exalava do cidadão. Não é fácil. E como alguém se dispõe a fazer isso? Como um diácono pega e vai fazer isso? É o amor que nos envolve. É o amor que é exemplo disso. Se ele estava sujo e tal, e você acha que os discípulos devem ter metido a mão. Vamos pegar uma capa nossa aí para dar para o endemoniado. Arranja um balde. Vamos dar um banho nele. Deve ter passado um unguento nas feridas, botaram uma roupa, vamos aí. Aí agora sentou e o endemoniado agora está ouvindo Jesus lá, todo mundo vendo. Eles pegam o amor, pegam a praticidade, e é isso. E a gente se envolve pelo amor, né? Tem um outro caso da mulher com fluxo de sangue. Lembra da história da mulher? 12 anos sofrendo, gastou todo o dinheiro com aquilo. Eu acho que, não sei se você já viu, mas no The Chosen tem uma situação dela, né, que é bem bacana, né? Então a gente vê, eles não tinham absorvente, o que tinha era pano, né? Ela se enrola lá no pano e ela, lá no The Chosen, é retratada como alguém que lavava roupa, né, para conseguir o sustento, né? A dramatização é bem bacana, né? Mas o fato é que provavelmente era isso mesmo que deve ter acontecido, né? E ela lava e vai entregar a roupa e o cara vê o pingo de sangue, né, no sapato, né, na sandália dela. Sua imunda, né? E briga com ela. Minha roupa agora está imunda. E é porque era assim. Porque a mulher, quando ficava menstruada, tinha que ficar separada todos aqueles períodos, porque era considerada imunda, né? Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Deu aí uma absorvente agora e você não é mais considerada imunda, né? Você convive com a gente,
sem problema algum, né? Deus é muito bom. E aquela mulher, com medo de transformar Jesus imundo, toca na orla dos vestidos de Jesus. Porque se ele tocasse na pele, ela teria passado a imundície dela para Jesus. E lembro que Jesus fala: olha, quem me tocou? E os discípulos: calma aí, você é apertado de um lado para o outro, você pergunta quem, está todo mundo te tocando. Não, alguém me tocou, porque fluiu poder de mim. E ela vem, e a história relata que ela vem trêmula, provavelmente porque ela era enxotada de tudo quanto é lugar quando descobriam. E aquela mulher diz que ela, e Jesus diz para ela: vá em paz, tua fé te curou. Provavelmente aquela mulher saiu dali, tirou aqueles panos sujos, tomou um belo de um banho e se sentiu livre e amada de novo. E agora ela volta a poder conviver com a família. O nosso Deus, Ele faz isso por mim e por você. Ele olha para a gente e não interessa quem nós somos. Lucas capítulo 15 fala no versículo 1 sobre Jesus comer com aqueles que eram vistos pela sociedade como pecadores e publicanos. Jesus não se importava com o que iam falar dele. A reputação dele ficava em segundo lugar, porque o mais importante é a pessoa. A pessoa tem que ser aceita, a pessoa tem que ser amada, a gente tem que auxiliar a pessoa a ser transformada. Eu sei que isso dá trabalho, eu sei que isso é difícil, não é fácil, mas o nosso coração, a cada dia, tem que ser modificado e aperfeiçoado pelo exemplo de Jesus. Então não interessa se era pecador ou não, tem necessidade, porque ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A missão de Cristo era lidar com os doentes. Então, se a sociedade tinha essas pessoas como doentes, eu vim para eles. E se relacionava com eles e abençoava. E as pessoas eram modificadas. E isso que é legal. As pessoas não ficam iguais depois que passam por Cristo. E é isso que tem que acontecer, e é isso que a gente tem que desejar no nosso coração: modificação. Eu não posso ser igual ao que eu era se eu passei por Cristo. Se eu passei por Cristo, a minha vida tem que ser modificada. É para ser modificada. Se sua vida não foi modificada, abre o seu olho, peça ajuda ao Espírito Santo. Você não pode ficar igual. Se você era brabo, você tem que se tornar manso. Se você era pavio curto, você agora vai ter um pavio longo. Se quem pisava no teu pé, você dava um soco, agora você vai agradecer porque alguém pisou, ou pedir perdão: desculpa aí, eu botei meu pé embaixo do seu, né? Nosso Deus nos transforma. Nosso Deus nos capacita, o nosso Deus nos auxilia, o nosso Deus é misericordioso. Vamos para um outro, a mulher adúltera. A mulher que foi pega em adultério, lembra? Provavelmente despida ou com pouca roupa, não sei, o fato é que pegaram ela. Se ela estava em adultério, provavelmente estava praticando ali o sexo, e pegaram ela e levaram ela para a rua. A menina lá, aquela mulher cheia de vergonha, e aquelas pessoas apontando, e Jesus falou umas verdades para a galera. Então, quem não tem pecado, que lance a primeira pedra, porque era para ter sido apedrejada, porque a lei determinava isso. Mas Jesus, mais uma vez, mostra para a gente que o importante não é o cumprimento da lei, a pessoa vem em primeiro lugar.
Há esperança para as pessoas, esperança de transformação, de mudança. E aquela mulher, foi todo mundo embora, e Jesus pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela: foram embora, então nem eu te acuso. Vai em paz e não peques mais. É tipo, olha, o que você está fazendo está errado, mas você vai em paz e muda a sua vida. Você não precisa praticar o adultério. Então as pessoas que têm o contato com Cristo ficam mais inteligentes, transformadas, alegres, muda o semblante. O nosso olho tem que ser de uma maneira diferente. Então quem tem olho de morte está por dentro todo morto, mas quem tem olho de vida, a vida é abundante. Não dizem que os olhos é não sei o que da alma, né? É o quê? A janela da alma, exatamente. Então eu e você temos que ter uma outra feição. Por quê? A gente tem esperança nesse mundo de desesperança. A nossa postura tem que ser de otimismo. Não é para você viver uma mentira, não é isso que eu estou propondo para você. Está o caos, mas o meu Redentor vive. Está tudo perdido, mas o meu Redentor vive. A gente tem que fomentar no nosso coração, na nossa mente, esperança. Tem uma discussão quase que filosófica da mulher cananeia. Lembra daquela história? Uma mulher Ciro-Felícia, que Jesus está numa casa e ela vai pedir para que Jesus liberte a sua filha. E Jesus: não, eu vim para os judeus, eu não posso dar comida para os cachorros. E aquela mulher muito inteligente: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da sua mesa. Na discussão filosófica ali, quase com Jesus, porque foi tudo à base de metáfora, um falava e outro respondia. Jesus: vá, a tua fé foi responsável e a tua filha está curada. Então o que a gente vê, que as pessoas que tiveram contato com Cristo tiveram modificações. E há necessidade de mim e você cada vez mais passarmos por isso. Um pai de uma criança típica sofre demais. E muito casamento vai embora. Muito casamento vai embora. Eu levava Pedro lá na FR e vários casamentos foram embora. Porque o homem exige a atenção da mulher, mas a mulher está esgotada. Passou o dia todo cuidando. A experiência que eu tive com a Valéria em relação a isso não foi fácil, querido. Então eu entendi da necessidade de eu chegar do trabalho. E o homem gosta do ócio, não gosta? A gente gosta de chegar do trabalho, ir para frente da televisão e ver 87 canais ao mesmo tempo, porque nada nos interessa. Aí você fala com a gente, a mulher, porque a mulher quer falar, que esperou o dia todo para falar com a gente, e a gente não quer falar, e a gente não quer ouvir nada, né? E você imagine isso com a criança atípica dentro de casa. Você não tem mais esse direito. E por quê? A mulher está exausta. Chegou a hora, chegou a sua hora. E você tem que assumir o teu filho de noite. Não poucas vezes a minha esposa fazendo comida, porque tinha que fazer comida para alimentar o meu filho mais velho, e o Pedro ia fazer comida e o Pedro brincava com cocô. Então ela estava fazendo comida, tinha que deixar fazer comida, porque a parede estava cheia de cocô, ele estava cheio de cocô, o sofá estava cheio de cocô. E você sabe que cocô, qual é o aroma do cocô? É agradável? Não. Então ela tinha que ir lá, limpar, dar banho nele e voltar para fazer comida. Você acha que ela comia? Insuportável. Então quando eu chegava em casa, eu tinha que assumir o meu filho. E eu decidi isso. E isso foi um facilitador e uma união para a nossa família. Porque 2 caminhos era muito dito na FR. O primeiro caminho era da separação. O homem vai embora. Por que você acha que ela vai ter vontade de fazer amor comigo depois desse dia? Seja sincero.
Não vai. E eu não quero saber, né? E é complicado, querido, é complicado até hoje para mim. É fácil? Não, não é fácil, mas a misericórdia do Senhor que nos une. Eu vou fazer 30 anos de casado esse ano, né? E tive todas as oportunidades de talvez me separar se eu não quisesse ficar com ela, porque meu filho exigia dela. A gente ia para a igreja, na outra igreja, e ela ficava dentro do carro e ele de cueca porque ele não queria vestir roupa. Então, pais de autista vivem a flor da pele todos os dias. E quando ele quis sair do carro, ele saiu do carro, ele abaixou e fez um cocô perto do bebedouro. Você imagine a vergonha nossa de lidar com o nosso filho. Então, pais de autistas ou de qualquer criança atípica tem muita necessidade. Porque vivem esperando coisas diferentes todos os dias, querido. Porque todos os dias, quando é pequeno, é isso. E é por isso que a gente abre aqui a igreja e a gente não se incomoda com a criança correndo aqui em cima. Se você se incomoda com isso, mostra assim, eu tenho que ter empatia pelos pais dele, porque os pais estão passando vergonha. Você acha que o pai fica satisfeito do filho correndo aqui dentro do templo? Não fica. Mas o fato é que o Pedro, e o João Pedro e o meu Pedro, porque meu Pedro também correu aqui várias vezes, hoje em dia ele vive escondido, mas não tem jeito, né? A gente aprendeu que isso não faz com que ele não entenda o que está sendo pregado e o que aconteça na igreja. Que aí a gente tem uma responsabilidade dentro de casa de estar ensinando a palavra para ele, e as professoras sabem que ele sabe, né? Foram falar para ele num modo rápido, não, nos discípulos aqui, você vai ser Paulo. Pô. Aí ele virou assim, Paulo não foi discípulo. Não pode dar mole para Pedro, porque ele conhece a história. Então foram tentar enganar ele, e não adianta, querida, ele não é enganado, né? Porque ele tem o conhecimento. Então a família vive aterrorizada todos os dias, querido. Agora Pedro não lida com cocô mais, ele não brinca mais com cocô, né? Graças a Deus passou dessa fase, mas foi muitos anos passando por isso. O Pedro, ele se perdeu, a gente estava em pleno retiro dos adolescentes, ele passou a noite toda numa floresta, sem ser localizado. E a minha irmã estragou o culto de várias igrejas, porque ela ia passando em igreja até a Cachoeira de Macacu, para orarem pelo Pedro. A gente estava num sítio bacana, que atrás é uma propriedade gigante da Petrobras. Então, a única esperança aí começou a ter. Ele fugiu, ele foi raptado, ele caiu no rio que tinha na frente. Então, você imagine, corpo de bombeiro veio, cão farejador veio, e confusão, vizinhos apareceram. Então, a gente não dormiu desse dia. E o cão cheirou aonde ele botou a mãozinha, lá tinha uns bonequinhos, o cão cheirou, eu falei, agora vai achar meu filho. Chegou 1h da manhã, suspenderam as buscas, porque quem faz resgate não pode se tornar vítima, certo? Então suspende as buscas. E aí? Esse garoto está descalço, sem camisa, num lugar que a gente não sabe. Aí o que vem na sua cabeça? Estão abusando do meu filho foi sequestrado por alguém. Aí falaram, foram até o pedágio, não, acho que passou um cara aqui com Fusca e tinha um garoto, o nego arrombou o Fusca. Uma confusão generalizada que aconteceu lá. Mas o fato é que, da mesma maneira que foi, ele voltou sozinho. E a única coisa que a gente sabe é que Deus guardou o meu filho. Porque o meu filho não foi picado por um bicho peçonhento, não caiu nos poços que disseram que tinha na propriedade da Petrobras, ele tinha mordida de formiga, apenas isso. E foi tratado pelo melhor dermatologista
um dos 5 melhores dermatologistas do país, sem eu gastar 1 centavo. Olhou o meu filho. Deus faz coisas maravilhosas, mas os pais vivem com o nervo à flor da pele. Porque pouco tempo depois a gente foi na loja americana, cadê o garoto? Sumiu na loja americana, no parque, ali no shopping São Gonçalo. João, vai para a porta! E a gente correndo para um lado, para o outro, desespero já batendo, aonde Pedro estava, no meio da arara. Eu sei que o seu filho pode ter feito isso, mas você não teve a experiência que eu tive de ter o seu filho. Aí isso passa a ser um desespero. Ó. Na sexta-feira daquele passeio, cadê Pedro? O coração, anos depois, o coração ficou desesperado. Eu fui para a rua e ele estava escondido lá dentro de uma sala que Durval que achou perto da churrasqueira. A minha vontade primeiro era de dar uma... Eu entrei, deixa, sai todo mundo que eu vou falar com ele. Eu vou te matar, garoto. Né? Porque não faz isso para mim. Mas é assim. Os pais de crianças atípicas vivem e a sociedade não entende isso e não ajuda. A gente ficou anos na FR, não tem grupo de ajuda para pais de crianças atípicas. Eles têm que se virar sozinhos. Aí sabe como é que se vira sozinho? Ou o pai vai embora, ou levam você para o espiritismo, porque diz assim: você nasceu e tem uma missão especial. Seu filho é especial, ele é um anjo na sua vida. E você tem que melhorar isso. Você tem que desenvolver o dom. E isso pode ter sido de outras vidas passadas. E há um engodo. Mas o Espiritismo explica tudo. E acarrega muita gente para lá por causa disso. Que é um consolo. Por que o meu filho veio com defeito? Eu não tenho essa explicação. Sabe por quê? Porque meu filho não veio com defeito. Meu filho é exatamente assim porque Deus determinou que ele é assim. Mas a pergunta bate no meu coração e na minha mente quando eu recebi o diagnóstico. Pais, quando eu falo pais, eu estou incluindo uma mãe também. Pais de criança atípica sofrem. E sofre sozinho, muitas das vezes calado, porque a gente não recebe visita, porque a gente tem vergonha, porque a casa está toda detonada. A gente não visita ninguém porque o meu filho vai mexer na tua casa, né? Então, ele vai abrir a geladeira, ele é mal educado. A gente não consegue porque ele tem uma relação diferente. E assim, o que eu posso dizer para vocês é muito obrigado pela disponibilidade que vocês têm com a minha família de amá-los, de amar o Pedro. Na sexta-feira, eu falei isso domingo passado, Pedro andou pelo menos uns 40 metros pelado. Vamos lá, é um garoto de 16 anos, que está cheio de pelo pubiano, andou pelado, porque a relação dele com a roupa é super tranquila. Ele não acha que aquilo é um erro, e ele não entende essa referência social que todo mundo tem que andar de roupa. Ele chega em casa e ele fica de cueca porque ele não gosta de roupa, né? Infelizmente eu também fico. Então eu acho que foi o exemplo dele, que eu também não gosto de roupa, tá? Então quando eu chego em casa eu também fico de cueca. E Valéria não pode tirar foto para postar os dois iguais, né? Porque ia ser constrangedor demais para mim, principalmente para ela. Mas eu acho que o meu exemplo acabou ajudando nisso. Mas o fato é que ele não gosta. E o que aconteceu lá? Pedro, bota a sunga para ir na piscina. E na hora que ele foi tirar o laço, ele deu um nó. Quando ele não conseguiu resolver por conta própria, eu vou pedir ajuda à minha mãe. Pelado. E o que foi bacana, uma irmã muito constrangida virou para mim: Luciano, seu filho está ali pelado, saiu pelado. Eu falei: meu Deus do céu, você acha que eu não passei vergonha com aquilo? Minha vontade possivelmente era de ir embora, né? E a Valéria também passou vergonha, e o João também passou vergonha. Mas obrigado, de fundo do meu coração, que não veio ninguém apontando, porque você pode ter pensado isso: caramba, o Luciano tinha que ter tomado conta melhor. O meu filho está aqui, foi exposto à nudez do filho dele. É justo você pensar isso.
É justo você ficar chateado comigo e com a Valéria, porque você se expôs à nudez do meu filho. Mas, meu muito obrigado, porque você não veio me recriminar por causa disso. E isso, para um pai, para uma mãe de uma criança atípica, faz toda a diferença, a compreensão. E isso é empatia. E isso é amor. E isso é... A gente entende, Luciano. Eu vou dividir esse peso com você dessa vergonha. E isso, querido, é um pouco que a gente viu. Eu fiquei assim muito contente em saber que aquilo que a gente está pregando aqui, que é o amor, a diferença, vocês tiveram por mim. Porque o outro viria e me daria uma bronca. Pô, meu filho, criança, está vendo teu filho pelado, pô, que história é essa? E era justo isso, era justo. Era justo você puxar minha orelha. Era justo você falar comigo e me dar uma bronca. Era justo, eu aceitaria sem problema nenhum. Mas muito obrigado porque você não fez isso. Mesmo isso pode ter passado pelo seu coração, e eu entendo com naturalidade isso. Mas assim, muito obrigado porque você demonstrou o amor, o carinho que muita gente não demonstra. Provavelmente se a gente estivesse num clube, eu e a Valéria ou teríamos sido expulsos, ou levaria uma multa, ou uma bronca, alguma coisa assim nesse nível. E vocês continuaram a nos amar e entenderam a nossa dificuldade. E vamos, a vida que segue. Presta atenção para que na próxima vez já o laço esteja tudo direitinho. A gente vai prestar atenção nisso para que isso não aconteça de novo. Mas são surpresas. E pais de crianças atípicas vivem com isso. Criança, graças a Deus o Pedro nunca foi assim, de bater ou de se machucar. Mas tem criança atípica que bate com a cabeça na parede. E sai galos. E se morde. E é constrangedor para a família, você não está cuidando bem do seu filho. Não é verdade. Porque tenta fazer tudo. Mas é mais forte na criança fazer isso do que eu. É por isso que ele anda. Ele anda porque ele está reconhecendo. Ele anda porque ele está se sentindo à vontade, está se sentindo acolhido. Daqui a pouco ele vai parar de andar. Quando isso deixar de ser novidade, porque ele curte. Imagina, você está aqui, você vai me pegar. A gente está brincando agora, de pega-pega. É maneiríssimo isso. Então, tenha muita compreensão. Meu muito obrigado pela compreensão de vocês. E eu espero, da mesma maneira que a gente tem outras pessoas, talvez a gente enfrente situações diferentes, como a gente já teve aqui, o menino que era surdo. Como é que é o nome dele mesmo, amor? Natan. E hoje ele está numa igreja que tem mais surdos e fica melhor o convívio dele, está ali na Igreja Batista Plena. Mas pessoas se dispuseram a aprender a falar em Libras para poder se comunicar com ele, e isso é bem bacana, e esse amor é bem bacana. Então, que esse amor continue a nutrir os nossos corações, a transformar os nossos corações, para que você possa gerar em você empatia, compreensão, né? Quando a Merinha ficou conosco aqui, que era minha cunhada, que era uma síndrome de Down, vocês adotaram ela, amaram ela. Então isso faz muita diferença, porque eu nunca tinha lidado com síndrome de Down até que eu comecei a namorar a Valéria. E é amor, paixão 100%. E a gente ia no colégio, na festa. Se você abraçou um, já era. Você vai ter que abraçar os 80 que tiver lá. Entendeu? Porque são assim. Então a gente compreende, a gente vai aceitando, e as fortalezas do nosso coração, da nossa mente, vão caindo. E a gente cai com conhecimento, a gente cai com amor, a gente cai. E eu tenho certeza que isso que vocês fizeram por mim e por Valéria, em relação, se acontecer algo constrangedor com João Paulo ou com Pedro, vocês vão ter o mesmo carinho, a mesma paciência, vão socorrê-lo, e isso é muito bom. Isso é muito bom. E isso, querido, não tem preço para o pai de uma criança atípica. Porque a gente passa vergonha para chuchu, querido. É constrangedor. Eu não gostaria que ele fizesse isso, que ele fez. Mas a gente aprende com isso. A gente aprende com isso. E a gente aprende a melhorar.
a gente aprende a aceitar, a gente aprende a compreender. Amém? Então, gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar para encerrar nossa celebração nessa manhã, que eu e você possamos ser a cada dia mais consciente do nosso papel como igreja acolhedora, uma igreja que não faz acepção de pessoas, uma igreja que aceita, seja o preto, seja o branco, seja o amarelo, como Valéria falou, o baixinho, os gigantes, a gente aceita todos, né? E a gente vai perder quando jogar vôlei, né, com eles, ou o basquete, mas tudo bem, a gente aceita isso e isso faz parte, né? Então é muito bom ter essa diferença, né, aqui na igreja. Isso faz toda a diferença. E o importante a gente ter é criança, seja ela típica, seja ela atípica, porque é deles, absolutamente deles, o reino dos céus, e a gente vai aprender com eles a ir para o céu também. Amém? Então feche seus olhos, eu vou estar orando, e depois a gente vai, já vi aqui que o pessoal vai cantar, e a gente vai se despedir com toda a alegria do nosso coração. Pai, eu te agradeço por esta manhã, te agradeço porque o Senhor tem transformado os nossos corações. Obrigado pela Igreja Batista Provisão, que tem acolhido o meu filho, a minha esposa e o João aqui nessa comunidade. Tem entendido as nossas limitações, tem aceitado as nossas limitações e tem lidado com o Pedro com muito carinho. Que assim seja também com os pais do João Paulo, com os pais do Pedro, que a gente sempre tenha carinho, uma atenção, empatia, a gente consiga se colocar no lugar deles, porque o Senhor sabe que não é fácil, mas é possível ser pais, manter um casamento saudável de uma criança típica. Que o Senhor possa nos inundar com o seu amor, com a sua compreensão, com a sua misericórdia, e a gente possa se unir cada vez mais, porque um dia estaremos todos juntos nas bodas do Cordeiro, e não vai ter típico e atípica, porque seremos todos iguais. Então vai vir todo mundo, de toda raça, língua, tribo, nação, atípicos com deficiência física, sem deficiência física, todos, absolutamente todos, olharão para o Cordeiro e adorarão a Ele, e vamos dizer: Santo, Santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome, que a tua graça, a tua paz nos inunde, o consolo do teu Espírito Santo possa estar sempre presente nas nossas vidas, e que a gente tenha uma semana abençoadíssima com a sua presença nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, vão em paz e vamos louvar ao Senhor, e vamos sair daqui contentes, porque nós somos milagres vivos, amém? Vamos louvar o Senhor. O meu Deus é maior que os Abrace seu irmão, diga boa semana, abençoa. Jesus, eu vou além, ainda que a figueira não floresça, ou não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, das alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, das alturas sou filho de Deus. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho da
além das nuvens. O sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus.